A paz do Senhor, igreja, seja muito bem-vindo a um culto de oração de terça-feira, mais um culto de oração. Espero que você esteja com o coração aberto e disposto a louvar, bendizer, adorar e receber muito de Deus. Tenho certeza que palavras do Senhor serão direcionadas para o seu coração. Então se abra nessa hora, entregue esse momento a Ele para cultuar e bendizê-lo e estar pronto para ouvi-lo também. Ele está pronto para ouvir, que seu coração esteja pronto para receber a palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa terça-feira abençoada, de correria para alguns, parada para outros, mas certamente abençoada para todos. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou de males, o Senhor esteve conosco e nos privou de passar por aflições nesses dias. Certamente Senhor nos deu livramentos que às vezes nem percebemos. Muito obrigado, meu Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco e é conosco em todo o tempo. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por ser tão bom conosco. Por tua fidelidade, tua bondade, tua misericórdia. Te louvamos para sempre, Pai. Nosso louvor é teu. A honra é do Senhor, o domínio é do Senhor, pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Quero louvar-te, você quer louvar também? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua face conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua face conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te. Amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua face conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. São as obras do Senhor, amém? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é o Rei das nações.
virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações irão de se dobrar e adorar o nosso Senhor, Senhor dos exércitos, justo e fiel, a quem adoramos e bendizemos em todo instante. E sabemos que é Deus fiel que está conosco toda hora, na chuva, no sol, na alegria, na tristeza, na bonança e na dificuldade. Pode vir o temporal, Deus está conosco. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Pode vir o temporal que for, vem o temporal, neles estamos seguros. Vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. E guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. É o meu lugar seguro, é a minha proteção, é o Todo-Poderoso, Deus da minha salvação.
Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é o Rei da terra e é também dono do céu. O Rei do céu, o Rei da terra, é o Rei da sua vida e cuida de você e guarda você, amém? Não há nada melhor do que estar na presença dEle. És bem-vindo aqui, Senhor, entrando nos nossos corações, em nossas vidas. Queremos viver para agradar o Teu nome em todo o tempo, não só enquanto entoamos louvores, não, mas principalmente, ó Pai, quando acordarmos e não é hora de culto, não é dia de culto, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, no sábado, que todo dia seja dia de entrar em Tua presença e bendizer o Teu nome e tocar Teu coração, não com palavras ao vento, mas principalmente com atitudes, para que nossas atitudes honrem ao Senhor em todo o tempo. És bem-vindo, Pai, nessa hora, mas és bem-vindo também no meu coração, em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa hora e receba o nosso Senhor. Cante. Não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. És bem-vindo em nossos corações, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Sua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda meu coração, para que eu transborde de tua glória. Me enche, me transborde, para eu contaminar quem está comigo, para encher quem está comigo, para demonstrar o Senhor em todo tempo. Transborda-me de ti, Senhor. Faça o meu coração transbordar de ti. Que a tua palavra encontre terra e fértil o meu coração. Que a minha boca seja tua boca, para eu ser instrumento teu. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como a flecha que vai no alvo. Faça de mim, Senhor, instrumento teu, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me a minha vida, usa-me a minha vida, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos nesta noite de oração, neste culto abençoado. Como é bom a igreja se reunir, né? Mesmo sendo virtual, eu aqui e você também aí na sua casa, no lugar onde você, né, está nesta hora. É uma alegria estarmos juntos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura dos versos 13 ao verso 18. Daniel 3, 13 a 18. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas,
Que o Senhor fale aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar nesse texto, é um texto conhecido, é um texto que fala muito aos nossos corações, que quando nós somos fiéis ao nosso Deus, a nossa fidelidade, ela deve acontecer em todos os momentos da nossa vida. Devemos ser fiéis a Deus mesmo em circunstâncias difíceis. E é o que nós vimos e vemos através do testemunho desses 3 homens hebreus. E aqui nesse texto, nós podemos ver mais uma vez o rei Nabucodonosor, ele se apresenta com um sentimento de raiva, de ira. No capítulo 2, o verso 12, no capítulo que nós lemos, 3, o verso 13 e também o verso 19, o rei Nabucodonosor ele tem um ataque de raiva. Ele havia conquistado muitas cidades e nações, mas ele não conseguia dominar a si próprio. E a Bíblia diz que melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. E quando olhamos para esses 3 oficiais hebreus, nós podemos ver que eles se mostraram homens calmos e respeitosos. E a Bíblia também ela nos ensina a buscar a calma em situações difíceis. Pedro nos recomenda, em 1 Pedro 3, o verso 15 e 16, ele diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que se vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram respeitados. E Nabucodonosor, ele devia ter um respeito especial por esses homens e pelo trabalho que esses homens realizavam no império. Por isso, ele deu mais uma chance de obedecer às suas ordens. O rei Nabucodonosor conhecia muito bem a postura desses 3 homens. Esse respeito eles haviam conquistado pelo exemplo, pelo trabalho que eles haviam realizado, pela conduta, o trabalho que eles realizavam com integridade. E essa maneira de agir atraiu contra eles uma inveja. Outros tinham inveja da postura desses 3 homens de Deus. E nós podemos perceber que o rei Nabucodonosor, no capítulo 2, o verso 47, ele havia dito que o Deus deles era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E agora aqui no capítulo 3, ele pergunta com arrogância para esses 3 homens: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? No momento em que eles se posicionam em não se prostrar diante da estátua, em não adorar outros deuses. E o rei então, com toda fúria, com toda ira: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sendo que atrás ele havia dito que o Deus deles era o Deus dos deuses, era o Senhor dos reis. Na verdade, o rei Nabucodonosor, ele estava afirmando que ele era o próprio Deus, que ele era um Deus. E o seu comportamento, o rei Nabucodonosor, ele revela a sua insensatez. Ele foi insensato em se orgulhar, colocando-se como um Deus. Ele foi insensato por não ser grato por tudo que Deus havia feito no passado. Existem muitas pessoas que, assim como o rei Nabucodonosor, ele tem memória curta. Se tornam incapazes de lembrar das coisas que Deus fez no passado, dos livramentos, dos suprimentos, das portas que foram abertas, das provisões, das proteções. E o rei não conseguia perceber isso, ele foi insensato. Ele não foi grato a Deus, não percebeu, ele não foi grato a essa manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando olhamos para a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos perceber que em situações difíceis,
nós precisamos entender que a nossa defesa, ela é o Senhor. Não há outro a quem recorrer a não ser o Senhor. Esses 3 homens, eles poderiam ter transigido com o rei e defendido a sua desobediência com alguns argumentos. Eles poderiam dizer, mas todos estão adorando, por que nós também não podemos? Todos estão fazendo isso. Eles poderiam dizer, essa é uma das obrigações do nosso cargo. Ou também, nós vamos dobrar os joelhos, mas no nosso coração, nós não estaremos adorando a esse rei. Como também, eles poderiam ter dito, ou até mesmo pensado, nós poderemos ser mais úteis para o nosso povo, sendo oficiais a serviço do rei, do que como cinzas na fornalha do rei. Mas a verdadeira fé, ela não procura brechas para escapar. A verdadeira fé, ela enfrenta os obstáculos, os desafios. A verdadeira fé, ela não tem medo dos momentos difíceis, mas simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará aquilo que for melhor. A fé verdadeira, ela baseia-se nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, e não em argumentos e não em explicações. Em tempos de adversidade, normalmente são tempos de oportunidade. Especialmente quando o povo de Deus ele está sendo perseguido por sua fé. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham em Deus. E são nesses momentos de adversidade que a igreja tem a oportunidade de testemunhar. Jesus ele disse para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 13, o verso 9, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram homens corajosos. Eles não estavam preocupados consigo mesmo. Eles nem estavam com medo da fúria do rei. Mas a sua única preocupação era obedecer ao Senhor e dar um testemunho fiel a todos aqueles que estavam vendo como também ouvindo. E essa atitude foi uma atitude respeitosa. As suas palavras foram poucas palavras, mas palavras sábias, palavras escolhidas com cuidado. Eles disseram, quanto a isto, não necessitamos te responder. O que significa? Nós não precisamos nos defender. E nem precisamos também defender o nosso Deus, pois o nosso Deus cuidará da sua própria defesa e da nossa também. A nossa fé ou a nossa tarefa, ela é obedecer às ordens do Senhor, obedecer a Deus e confiar nele, e ele fará o resto. E acerca dessa confiança que Isaías declara lá no capítulo 12, o verso 2, eis que Deus é a minha salvação, confiarei nele, eu não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Nossa tarefa é obedecer, nossa tarefa é confiar plenamente no nosso Deus. Confiar em Deus nas horas difíceis é a atitude daquele que tem a consciência de que Deus sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma porta aberta. Ele sempre tem um plano melhor para cada um de nós. Deus sempre tem. Nós muitas vezes não conseguimos ver, nós não sabemos que plano é este, mas nós temos a convicção e a fé no nosso coração que Ele tem um plano melhor para cada um de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram homens presunçosos. Eles eram homens de fé. O homem presunçoso, ele é aquele que se supõe melhor do que todos, mais inteligente, que se considera superior, mais capaz. Mas eles não eram homens presunçosos, eles eram homens de fé. O homem presunçoso, ele planeja por si mesmo, confia nos seus próprios planos, ele não confia em Deus, mas usa o nome de Deus em favor de seus próprios interesses.
Mas o homem de fé é diferente. O homem de fé e a mulher de fé buscam conselho em Deus, esperam sinais de Deus e sabem que o tempo certo, esse socorro de Deus ele virá. No tempo certo, no tempo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles demonstraram um coração fervoroso, uma confiança plena de que Deus iria livrá-lo, de que Deus estava vendo, contemplando, guiando e conduzindo as suas vidas. Se eles tivessem afirmado que Deus iria livrá-los, eles teriam sido presunçosos, pretensiosos. Eles não sabiam qual era o plano de Deus, o que Deus estava planejando para suas vidas naquela situação. Mas o que eles fizeram? Eles afirmaram que o Deus deles era capaz de livrá-los, mas que, ainda que não fizesse, mesmo que isso não viesse a acontecer, eles não se prostrariam diante da figura de ouro do rei. Eles não negociaram a fé que tinham em Deus. Hoje em dia nós nos deparamos com pessoas que negociam a fé. Uma fé por interesse. Eu sigo, só obedeço a Deus se Ele me recompensar por isso. Se houver alguma recompensa. Aí traz à nossa memória quando Jesus estava lá no deserto, que ele foi tentado pelo diabo, lá em Mateus 4:9, quando ele diz assim, o diabo diz assim, tudo isso eu te darei. Pede a Jesus para dar uma olhada, né? E ele fala, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Essa é uma fé de barganha, né? A fé por interesse, a fé comercial, é uma fé de barganha, uma fé interesseira. Uma fé fundamentada na troca de favores. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram motivados por esse tipo de fé. Eles revelam, através das suas palavras, que mesmo que não vissem livramento algum da parte de Deus, eles seriam capazes de continuar sendo fiéis ao Senhor. Fidelidade. Fidelidade a Deus. E nós devemos sempre dizer ao nosso Senhor que nós seremos fiéis a Ele. Mesmo que não vejamos nada acontecer ou nada de extraordinário acontecer conosco nas horas difíceis, nós precisamos declarar que nós, mesmo assim, nós continuaremos fiéis ao nosso Deus. Desde os primeiros dias desses homens lá na Babilônia, Daniel e seus amigos, Daniel que teve seu nome, né, mudado, seus amigos, Daniel e seus amigos, eles decidiram que se comportariam assim. E o Senhor os capacitou a permanecerem firmes em todas as situações, em todas as circunstâncias. E eles, de fato, quando nós lemos toda a história, de fato, eles foram capazes de ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo que nada viesse a acontecer nas horas difíceis, eles seriam fiéis. Eles decidiram caminhar assim, eles decidiram ser assim. Sabe, existem aqueles que, pela fé, eles experimentam o livramento imediato da parte de Deus. Mas também existem aqueles que, mediante a fé, atravessam momentos difíceis, atravessam vales e grandes provações. E nós precisamos entender que este livramento de Deus, ele pode vir, caso ele queira dar de forma imediata, mas se Deus não permitir, se Deus, na verdade, permitir que nós venhamos a enfrentar esses momentos difíceis ou essas provações, nós podemos ter a certeza que nós não desfaleceremos em nossas fraquezas, que Deus estará sempre presente conosco. E é muito lindo quando nós olhamos a postura desses 3 homens hebreus. Eles criam em Deus. Eles criam que Deus podia livrá-los. Eles confiariam em Deus, mesmo que Deus não o livrasse. E é assim que deve ser, a nossa fé.
É assim que a fé deve funcionar em nossas vidas. Crer em Deus, crer em Deus. Nos momentos difíceis, no momento de livramento, como não? Em toda e qualquer situação, nós devemos crer, nós devemos confiar no Senhor. Certa vez o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, o capítulo 12, dos versos 7 a 9, o apóstolo Paulo ele pediu a Deus que tirasse um espinho de sua carne. Era um problema que ele estava enfrentando, que ele vinha enfrentando na sua vida. E para alguns, esse espinho na carne era uma enfermidade. Se de fato fosse um espinho, né, se fosse uma enfermidade, em lugar de uma cura, o que é que Deus disse para ele? Ao invés de curar, Deus deu uma promessa. Deus deu uma palavra para ele. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós podemos entender com isso que nem sempre o livramento vem de imediato em nossas vidas. E nessa situação, Deus envia no lugar disso a graça para suportarmos as lutas desta vida. E nos concede também a sabedoria para que possamos contornar essas situações. E nesta noite de oração, que nós saibamos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância. Se houver milagre, sejamos fiéis a Deus. Se não houver, sejamos fiéis a Deus, sabendo que em toda e qualquer circunstância, Ele nos capacitará. Que saibamos sempre confiar no Senhor, como nos ensina o profeta Abacuque, no capítulo 3, o verso 17 e 18. Ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus, o meu Salvador. Ainda assim, eu continuarei crendo nesse Deus, porque a minha confiança e a minha força e a minha esperança está nesse Deus. Quando olhamos para o testemunho desses 3 homens, nós podemos perceber que foram homens de fé, homens que confiaram no Senhor, que nos momentos difíceis eles continuaram acreditando que Deus estava presente, e Deus estava presente. Eu quero dizer que Deus está presente com você. Deus está presente conosco, Deus está presente com a sua igreja. Nos momentos difíceis, em circunstâncias desfavoráveis, Deus se faz presente, Ele é Deus. Que possamos exercitar a nossa fé e que possamos continuar crendo que Deus é por nós, que Deus é aquele que abre portas, que providencia os meios, Deus é aquele que realiza a sua vontade, ou seja, a vontade dEle, a nosso favor. E nós vamos orar nesta noite. Eu convido você a confiar em Deus, a colocar diante do Senhor as suas necessidades, seus problemas, sua família. Coloca diante do Senhor e nós vamos juntos agora fazer um clamor. Estarei orando aqui, você vai estar também orando aí, com essa mesma fé, como aqueles 3 homens confiaram, que nós também possamos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. E veremos o livramento e veremos a ação de Deus a nosso favor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus de Daniel. Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus que governa o universo, o Deus que tem o mundo em Tuas mãos. Tu és o Deus que tem colocado no nosso coração a fé para crer no Senhor em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ó Deus, muito obrigado por esta fé. E nesta noite queremos dizer que nós cremos em Ti, que nós esperamos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Nós cremos na Tua boa mão nos conduzindo a cada dia, e nós temos experimentado do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu favor. E nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que esteja visitando cada vida, cada pessoa que nos ouve nesta hora, cada pessoa que apresenta ao Senhor o seu problema,
problema, pessoa que esteja passando por circunstâncias desfavoráveis, tão difíceis, como também, ó Deus, aqueles 3 homens estavam passando, mas eles decidiram no seu coração crer e confiar no Senhor. Nós decidimos no nosso coração crer e confiar no Senhor. Nós queremos caminhar, ó Deus, com fé e pela fé. E assim que nós temos caminhado, ó Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas nesta noite, que o Senhor possa estar trazendo a solução para cada situação, para cada problema, como o Senhor providenciou, como o Senhor se revelou ali, ó Deus, dando livramento para aqueles homens, que o Senhor também se revele a nós. O Senhor continua se revelando a nós. Revela também, Senhor, a esse teu filho, a essa tua filha, providenciando, ó Deus, o caminho, o livramento, em o nome de Jesus, dando, ó Deus, a solução do problema, para a honra e para a glória do teu nome. Realiza, Senhor, a tua vontade, Pai, em nossas vidas. A tua palavra diz que não há impossível para o Senhor. E nós clamamos neste momento pelas famílias que estão sofrendo, ó Deus, por enfermidade. Pedimos a tua bênção, a fim de que o Senhor possa curar aqueles que estão enfrentando, ó Deus, este vírus, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, livra da morte, ó Pai. Conceda vitória a esses teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão também, ó Deus, até mesmo em casa, mas que estão em isolamento, Senhor, fortalece, sustenta, dê o livramento e traga, Senhor, a cura, em o nome de Jesus. Mas nós clamamos também por aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam, ó Deus, entes queridos. Espírito Santo, consola, conforta e sustenta. Que o Senhor renova a fé no coração, para que esse teu filho, esta tua filha, esta família possa continuar caminhando, crendo de que o melhor do Senhor está por vir, crendo de que o Senhor é aquele que está presente, ó Deus, em todos os momentos da vida, nos momentos difíceis ou não, o Senhor se faz presente. Toma em tuas mãos, abre as portas de emprego. Senhor, esteja abençoando a vida financeira do teu povo. Sustenta, Pai. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor essa situação, ó Deus, de pandemia, em que as igrejas, elas estão fechadas. Pedimos ao Senhor para que cesse, ó Deus, para que em nome de Jesus, só o Senhor pode, ó Deus, resolver este problema. E nós entregamos esta situação em tuas mãos, que o Senhor possa paralisar, ó Deus, esse vírus em nome de Jesus, a fim de que nós possamos voltar, ó Deus, a realizarmos os cultos, a fim de que possamos encontrar com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, em o nome de Jesus. Ainda que isso não venha acontecer, o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua sendo o nosso Senhor, o nosso sustentador, o Deus que continua ouvindo, um Deus que continua agindo, um Deus que continua caminhando conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, em tuas mãos, nessa certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos responde e de que o Senhor sempre tem e realiza o melhor para aqueles que são seus. Nós oramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Te concedo uma noite abençoada e uma quarta-feira também cheia da presença do Senhor. Que a graça do Senhor, nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, que a bênção do Senhor permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.